Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Murilo Leal e na série de vídeos aqui continuando, né? A gente vai mostrar as funções que não estão nesse multímetro aqui mais básico, né? Mas que estão nesse multímetro aqui e nesse aqui, que é o alicate amperímetro, né? Para isso, eu deixei já algumas coisas separadas aqui para mostrar para vocês, né? A gente vai começar com esse aqui. Já mostrei para vocês algumas cores, né? Algumas coisas. Por exemplo, esse aqui ele tem essa capacidade de ligar a luz da tela, né? Se eu apertar de novo, ele desliga, né? Então, ele tem a função, por exemplo, aqui, ó, de segurar o valor, né? Então, ele armazena o hold, né? E ele vai ter outras funções, como por exemplo o NCV, né? O NCV que eu já tinha mostrado aqui para vocês, que ele mostra quando tem um fio energizado, né? Ele vai ter também aqui uma lanterna, né? Aqui, ó. Né? Certo? Ele tem essa função de máximo e mínimo, que aí você apertando uma vez ele mostra qual foi o valor máximo que deu na série, né? Você apertando de novo ele mostra qual foi o mínimo. Certo? E agora eu vou mostrar algumas funções, como por exemplo a questão de frequência de tensão alternada, que é medida em Hertz, né? Então você vê que já está na escala aqui. Eu vou clicar o Select, o Select é a tecla amarela, né? Que é para selecionar a função também amarela aqui. Então ele está mostrando aqui que a função selecionada agora é tensão. Vou clicar uma vez, ele mudou para frequência, né? E aí, como a nossa frequência da nossa rede aqui, né? A uma tensão de 220 é 60, né? Vamos ver quanto é que ele dá aqui, ó. Tá aqui a tomada. Deixa só eu conectar ela aqui, né? Para vocês poderem visualizar aqui, ó. Pronto, ela já tá ligada na tomada, né? Então, vou colocar aqui, vocês vão ver que ele vai fixar ali próximo de 60. Pronto, 59,96. Se por acaso você quiser medir outras situações, né, que tem frequências diferentes, você consegue identificar nessa escala aqui. A segunda função, aqui, né, a medição de resistência a gente já viu, mas a segunda função que não tem nesse multímetro aqui é a medição de capacitor, né? Então, ele mede continuidade, mas aqui, ó, bem no cantinho aqui, próximo do pontinho, você vai ver que ele vai medir capacitor, né? E aí eu vou selecionar a tecla Select até que ele mude, né? Ó, aqui seria o BIP, até que ele mude para farads, né? Que é a unidade de capacitância. Para isso, né? A gente vai precisar, obviamente, de um capacitor, né? Então, a gente vai conseguir ver se ele está funcionando corretamente, né? E se o valor está próximo aqui do que ele diz, o seu corpo, né? Algumas precauções têm que ser tomadas. Por exemplo, eu tenho que medir antes, né? É interessante eu fazer essa medição antes. Se esse capacitor ele está carregado ou descarregado, né? Então eu vou fazer a medição aqui, ó. E você vai ver que ele dá um valor ali muito pequeno. Então provavelmente ele tem ali alguma carga, né? Mas, né, a título de exemplo, ele poderia estar bem mais carregado. Por exemplo, eu vou colocar aqui eu vou colocar ele aqui, ó, sempre o lado negativo do capacitor, né? Ele tem essa marcação tracejada. Então, vou ligar no negativo da fonte. E vou ligar ele em série com um resistor de 1K, né? Pronto. Que é para evitar aí algum dano. Pronto. E aí eu vou ligar a fonte.
já está regulado aqui, né? Em 12 volts, ó. Certo? E vou energizar o meu circuito. Então, vou deixar um tempo aqui, né? Vou desconectar, desligar a fonte e vou retirar aqui o meu capacitor. Você vai ver que ele agora, né? Vai ter uma tensão aqui próxima dos 12 volts. Então, aqui ele está bem carregado mesmo, né? E não é o ideal, né? Eu fazer a medição da capacitância, sendo que ele está com toda essa carga de tensão aqui. Então, o que é que eu posso fazer, Murilo? Eu posso descarregar esse capacitor primeiro, né? Algumas pessoas fazem um procedimento que eu acho que não é muito adequado, que é encostar uma parte metálica nos dois terminais ao mesmo tempo, fechando um curto, né? Isso pode causar algum problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu capacitor, né? E aí, como eu sei que a tensão é baixa, poderia ser bem mais alta, aí você estaria utilizando um capacitor maior, um resistor maior, e que suporte a potência que ele próprio vai dissipar, né? Mas como eu sei que é baixo, eu vou utilizar esse próprio capacitor, esse próprio resistor aqui de 1K que eu utilizei para fazer o procedimento da carga, né? Então eu deixo aqui algum tempo. Ele vai descarregar sem qualquer problema, né? Por quê? Porque essa tensão que está nele aqui vai ser aplicada no resistor. E aí o resistor ele vai dissipar essa tensão, essa carga que está armazenada no capacitor. Quando eu fizer uma nova medição aqui, né? Eu vou conseguir perceber que a tensão que antes era próxima de 12 volts, ela diminuiu bastante. Vê só. Vê que ainda ficou uma cargazinha, né? Muito pouquinha, mas ficou. Então, aí você pode sim, agora, né? Fazer esse procedimento de jampear com a parte metálica de forma muito mais segura, né? Ó, você viu que já diminuiu bastante, né? Pronto. Agora que eu considero que esteja descarregado, né? Eu vou colocar lá na escala de capacitância, né? Ó, select, tensão, aqui ele ficou diodo, né? Select novamente, ele ficou aqui, o bipzinho do condutividade. E agora ele mudou para capacitância, né? E aí eu vou fazer novamente a medição aqui. Da mesma forma como se eu estivesse fazendo a medição de tensão, né? Ele leva um tempo aí para estabilizar, normal. Então, ele vai marcar aqui, ó, 156,6 microfarads, né? 156,6 é bem próximo dos 150 que ele diz. Então, tá aí como é que faz a medição de capacitância, né? É sempre interessante você se certificar primeiro de que o capacitor ele está descarregado. Se ele estiver carregado, você faz esse procedimento de descarga do capacitor, né? Ok. A próxima função é a medição de frequência. Por exemplo, eu separei aqui, né, um circuito, na verdade um microcontrolador Arduino, né, uma plataforma Arduino com microcontrolador ATmega, que ele está oscilando lá, né. E aí, para que vocês entendam, né, o cálculo, o que foi que eu programei aqui, né, nesse meu Arduino. Vou mostrar para vocês. Eu programei dois tempos. Um tempo, vê que o LEDzinho ele tá piscando lá, né? Um tempo ligado. Esse tempo ligado aqui, né? Ele é o dobro do tempo desligado. Eu coloquei 0,4 segundos. 0,4 segundos. E o tempo desligado, eu coloquei de 0,2 segundos.
o que totaliza, né? 0,6 segundos. Então, passa 0,4 segundos ligado, 0,2 segundos desligado e o tempo total de 0,6. Ou seja, a cada 0,6 segundos, ele faz o seu ciclo completo, né? E a frequência, né? Como é que eu calculo a frequência em função do tempo aqui? Frequência é igual a 1 sobre o tempo, né? Então, a frequência aqui, ela vai ser igual a 1 dividido por 0,6. Certo? E aí, ó, né? Calculando aqui, 1 dividido por 0,6 vai dar aproximadamente aí 1,67, né? Então, 1,67, a unidade padrão para frequência, Hertz, né? É isso que a gente vai medir. Então, vejam só como é que a gente vai fazer, ó. Vou só ligar aqui para vocês verem, né? Vou tirar esses fios. Pronto. Eu vou colocar aqui um jumperzinho, né? Pronto, eu vou aproveitar esse fiozinho aqui, ó. E vou ligar o negativo. Negativo no LED. Vou pegar um resistorzinho aqui de 470, né? Vou ligar em série para limitar a corrente. E aí eu vou ligar lá a minha saída, né? Deixa eu pegar um fiozinho aqui maior. Pronto. Eu vou pegar aqui, ó. Programei no pino 13, né? E eu vou ligar aqui no LED, né? Então, para vocês perceberem melhor aqui, ó. Então, a frequência aqui a gente calculou, tem que dar, né? Aproximadamente 1,67 Hz. Eu vou medir aqui, ó. Ó, leva um pouco de tempo para estabilizar, né? Então, 1,666. Por que que ele leva um tempo para estabilizar? Para ele poder calcular o tempo dos primeiros ciclos, pelo menos, né? Então, 1,67 Hz, 1,666, né? Que é justamente o que a gente havia calculado, né? Agora, a gente sabe que se o tempo total, né, é 0,6 e o tempo ligado é 0,4, então, o que a gente chama de duty cycle, né, que é o que a gente chama de ciclo ativo, né, ou seja, é a porcentagem do tempo que ele passa ligado. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao tempo dele ligado, né, dividido pelo tempo total, a regrinha de 3, né? 0,6 vezes 100. Então, vamos calcular quanto é que dá isso aqui, ó. Ó, 0,4 dividido por 0,6, né? Vezes 100. Ele vai passar aí aproximadamente 66,66 do ciclo ligado, né? Ou seja, o ciclo ativo dele é de 66%. E isso a gente consegue medir também aqui, ó. Né? Porcentagemzinha. Vou selecionar. Ele trocou aqui para a porcentagem de medição de ciclo ativo. Vou medir. 66,66%, né? Significa dizer que ele passa 66,66 do tempo
ligado, né? E 33.3 desligado. Ok, agora também a gente vai ter aqui, né? Algumas outras funções. Essa daqui eu não tem como medir agora, porque na verdade ele não é uma escala de medição, escala de saída, né? Então, eu precisaria de um osciloscópio para mostrar para vocês aqui, né, a frequência de 60 Hz, um frequencímetro. E o NCV, o NCV, como eu mostrei para vocês, né, ó, aproximando aqui da tomada, deixa eu só afastar aqui, aproximando da tomada, se bem que eu desliguei aqui, né, ó, aproximando de uma fonte de energia, ele vai dar o bip, né, certo? Então, são essas as funções, ó, quanto mais aproxima, né, mais ele vai dar aí esse bip, né? Então, são essas as funções que a gente tem. Existe um equipamento que faz uma função semelhante à da SNCV, que no caso aqui seria essa canetinha de detecção de fase, né? Que no caso aqui é uma da Minipa também, ó. Ele não vai dizer nenhuma informação numérica, mas ele é capaz de avisar que existe uma fase aí, né? Ó, eu liguei a extensão aqui, ó. Ó, tá vendo que ele acusa, né, que tem energia nesse fio aqui. Então ele faz uma função semelhante à do NCV. Só que aqui ele só dá uma velocidade de aviso, né? Ok. Agora, vindo aqui para o nosso alicate amperímetro, né? Nosso alicate amperímetro aqui, né? O que é que ele vai ter de diferente em relação a isso aqui, né? Vou mostrar para vocês. A primeira função específica que ele vai ter é a medição de temperatura, né? Ó. E aí eu vou mostrar para vocês depois a questão da precisão, né? Quão precisas as medições desses multímetros que são mais baratos têm. Por exemplo, esse aqui é um multímetro chinês que nem marca tem, né? Certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a medição de temperatura, né? Então, como é que ele vai funcionar, né? Ele utiliza um sensor do tipo K, tá aqui, ó, né? Ele tem escrito aqui, ó, mais e menos, ó, mais aqui do lado direito, menos do lado esquerdo, que quando eu virar ao contrário ele inverte, né? Então, a posição aqui é essa, ó. Ele tem escrito aqui também mais e menos, né? Eu vou encaixar aqui, ó. Esse aqui ele já não faz um encaixe tão perfeito. E vou colocar na escala de medição de temperatura em graus Celsius. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Né? Apoiar ele deitado aqui. Ele está medindo a temperatura de 28 graus. Né? Ó, aumentou para 29 aqui. Se eu colocar uma fonte de fogo, né? E tomem cuidado, né? Porque ele vai fazer a leitura por essa pontinha, ó. Tomem cuidado ao manusear fogo e energia elétrica, viu? Então, eu vou colocar o fogo aqui pertinho, ó. Você tá vendo que a temperatura já tá subindo, ó. Ó, tá lá, né? Afastar o fogo. Tomem cuidado ao manusear fogo, repito, ele tá diminuindo a temperatura. Né? Então, essa seria a primeira medição que ele faz que o multímetro comum não faz, né? Outra medição que ele vai fazer, né? É a medição de corrente elétrica em tensão alternada. Então, eu vou agarrar o fio aqui, né? Tem que ser a fase. E aí eu coloco na escala de corrente alternada, geralmente aqui. Né? Escala de 20 amperes. E aí eu vou usar essa tomada, só que eu não consigo fazer a medição dessa tomada direto, né? Essa tomada aqui eu não consigo medir diretamente aqui, ó. Por quê? Porque o fio é junto, eu preciso só da fase, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu fiz um aparatozinho aqui, só para efeito de demonstração.
e que vocês podem estar fazendo aí, né? Para utilizar como se fosse uma ferramenta, né? Óbvio que do jeito que eu fiz aqui, é uma gambiarrazinha só para efeito de demonstração mesmo, né? Então tá aqui, ó, o fio separado, né? E aqui tá onde eu ligo na tomada aqui, ó. Né? Liguei na tomada. Eu vou ter que identificar quem é fase e quem é neutro, né? Por exemplo, ó, o vermelho é o neutro, o preto é a fase. Vou até inverter aqui para a gente identificar melhor. Por isso que é útil a funçãozinha lá NCV e a canetinha, né? Pronto, perdão aí pelo balançado. Ó, agora o vermelho ele vai ser a fase e o preto o neutro. E aí, né, já na escala de corrente, eu vou abraçar o fio aqui, assim. E aí você vai perceber, ó, que ele não tá medindo nada, porque não tem nada ligado à tomada. Certo? Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um ventilador e vou ligar aqui pra gente ver o que é que acontece. Então, ó, eu vou ligar aqui o ventilador na outra ponta, né? Certo? Tá aqui. Agora eu vou colocar ele para funcionar na menor velocidade possível. Então, você tá vendo aqui que ele tá marcando aqui 0,06 amperes. Vou aumentar a velocidade. Ou seja, um pouco mais rápido, vocês viram que ele aumentou levemente aqui. E colocar na velocidade mais rápida ainda, né? Você vê que tem uma diferença muito pequena entre as velocidades. Não sei se está dando para ouvir o vento. Então, na primeira velocidade, né? 0,6, na segunda 0,7 e agora na terceira está ali entre 0,7 e 0,8, mais para 0,8, né? E aí, se eu quiser, eu posso travar aqui com a teclinha que a gente chama de hold, né? Hold, no caso seria memorizar. E aí, quando eu retiro aqui, né? Ele permanece medindo. Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!